Tomada 5. Isso é muito bobo. Oi, gente. Aqui é a Raquel do canal Raquel Ramos Sugere. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, não tenho certeza. Eu tive interesse em ler esse livro quando eu fui ao cinema com minhas amigas. E esse livro nem é meu, na verdade é emprestado, é de uma dessas amigas, e ela tinha acabado de ler. E eu achei a capa muito bonita, ela é muito bonita. Ela é brilhosa. Aqui atrás, olha, ela é muito bonita. O que você tá rindo? Ela é muito linda. E o que me interessou foi que a personagem, porque são dois personagens, mas a personagem principal mesmo, a Ellie, ela é jornalista. E bom, não sei se vocês sabem, mas eu pretendo ser jornalista, então falei, vou ver qual é desse livro. E o livro é muito, muito, muito interessante. Narra a história em dois tempos. Uma história se passa em 1960, a outra história se passa em 2000. Em determinado momento, essas duas histórias se cruzam. É muito legal, porque tem um romance... Romance não, gente, desculpa. Tem um suspense envolvido aqui. O que acontece? A primeira personagem, que é a Jennifer, e a história começa... Não, a história começa com a Ellie, né? Mas o desenvolver da história e o desenrolar dela começa com a Jennifer. A Jennifer, ela vive nessa década de 60 e ela sofreu um acidente de carro gravíssimo. Ela ficou no hospital durante muito, muito tempo. E quando ela acorda, ela não lembra de nada. Ela não lembra de nada, acorda naquele hospital luxuoso, tudo com muito luxo, motorista. E aí ela chega em casa e ela é super paparicada, a governanta, sabe, dá tudo na mão dela, as amigas o tempo todo a protegendo de tudo. Quando ela toca no assunto do acidente, todo mundo desconversa. O marido dela, o tempo todo, quer que ela relembre de como era a vida dela antes do acidente, mas por mais que ela seja paparicada e por mais que ela seja mimada por todos ali ao redor dela, ela não consegue se sentir completa naquele ambiente. Ela sente que tá faltando alguma coisa. E o marido dela é um homem muito rico, o marido dela é um homem importante, o marido dela é um homem sério. Ele não é um homem de risinhos e brincadeiras, ele é um homem muito sério. Porque ele é uma pessoa muito importante ali do ramo deles e tudo mais, ele é um empresário muito, muito reconhecido. Então, ela sente aquele vazio. E por mais que ele dê todo o amor a ela e toda a atenção, ela não se sente completa. E por não se sentir completa, por vezes ela meio que se afasta dele quando ele tenta se aproximar. Isso deixa ele com muita raiva. E ele começa a destratá-la por essa... Ela não consegue, porque ela acha que foi por causa do acidente. Então ela acha que ela tem que ser reconquistada. E ela acha que o problema no amor dela e no fato dela não conseguir se aproximar do marido tá nisso. Ela sofreu um acidente, ela não lembra e ela não consegue se aproximar dele. E o que acontece? Um dia ele vai trabalhar, ela fica em casa e ela começa a querer vasculhar o guarda-roupa dela pra poder começar a se familiarizar com as coisas dela novamente, sabe? Ela não se sente bem na casa, ela sente que aquela casa não é dela. E ela começa a reorganizar as coisas e ela descobre uma carta de amor endereçada a um tal de B. Na verdade, essa carta ela recebeu desse B. E ela não sabe quem é esse B. E depois ela descobre várias cartas e... O que você tá rindo? B. É B. B no final fica B. Na carta não tava só escrito B? B. Ah, sim. E ela quer saber quem é esse B. Enfim, começa esse processo dela querer saber quem é esse B. Finished. Vamos agora para 2000. Em 2000, nós temos a Ellie Sterling. Não sei se se pronuncia o nome dela, eu vou escrever aqui, vou deixar escrito aqui em cima. A Jennifer é uma jornalista de uma revista famosa e conceituada. A revista tá mudando de prédio por N motivos econômicos. A revista que ela trabalha tá mudando de prédio. Então, estão tendo várias reviravoltas e mexe em arquivo dali, mexe em arquivo de lá. A chefe dela quer um artigo
que faça muito sucesso para ser a matéria principal da revista. E ela pede pra Ellie fazer. Só acontece, a Ellie tem um caso com um homem casado. Por mais que os amigos dela falem pra ela que isso não dá em nada, que não vai dar certo, que é pra ela terminar e tudo mais, ela é muito apaixonada por ele. Ela não quer terminar. Ela sempre fica com aquele pensamento de, uma hora ele vai se divorciar, ele falou que vai se divorciar, e ela nunca larga esse homem. E o que acontece? Ela vive avoada no mundo da lua. Apesar de ser uma excelente profissional, por causa desse caso, ela vive no mundo da lua, porque esse homem aparece outra vez na morte, manda um SMS, aí deixa recado pra ela no Facebook, deixa um e-mail, mas tudo muito, sabe, desconectado. Então ela, ao mesmo tempo que ela fala assim, não, vou tomar uma posição na minha vida, ele vai mandar SMS. Ela vai ficar toda derretida de novo. E aí a editora fala pra ela que essa é a chance que ela tem de provar que ela merece estar onde ela tá. E aí, quando ela vai nesses arquivos, e é aniversário, se não me engano, é aniversário da revista, e ela tem que fazer uma matéria sobre como que as mulheres mudaram desde as décadas passadas até os dias atuais. O avanço que as mulheres tiveram, né? E tudo mais. E aí ela vai até o arquivo, né? E aí ela entra em contato com o meu personagem favorito, que é o rapaz que trabalha na parte da arquivologia, onde eles se conhecem. E aí ela descobre essa carta. Ela descobre essa carta de amor e ela fica muito fissurada por essa história. Muito fissurada. E aí ela começa a querer descobrir quem são esses dois que naquela época estavam tendo um caso. E ela começa a meio que se tornar familiarizada porque ela tem um caso. Então ela fica fissurada por isso. E ela... Porque aqui atrás... Aqui... Vem uma coisinha, um textinho, que é uma das cartas, que vem escrito assim: estarei na plataforma 4, às 19h15, sexta-feira à noite, e nada no mundo me faria mais feliz do que você encontrar coragem para vir comigo. Saiba que você tem meu coração, minhas esperanças em suas mãos. Seu B. E ela fica querendo saber se a menina, a mulher, foi encontrar com esse B na plataforma 4, às 19h15, na sexta-feira à noite. E nesse sentido se desenrola a história da Ellie, né? Esse desenvolver dela, e tem a história da Jennifer. E é interessante como que em determinado momento as duas histórias vão fazer sentido e como que as duas histórias vão se encaixar no decorrer do livro. Isso que eu achei muito legal. Eu li esse livro muito rápido, não só porque a história é muito boa, mas também pelo suspense, né? Você fica o livro todo querendo saber quem é o B. E eu fiquei também muito doida pra saber quem era esse B. Eu tava quase no fim do livro, meu Deus, quem é B? Porque eu tava muito curiosa. Mas ao mesmo tempo não dá vontade de você pular, porque cada página é sensacional. Eu adorei os personagens. A Ellie, que é a personagem principal, caramba, ela é cheia de defeitos, sabe? Apesar de ser a personagem principal, uma mulher, e que normalmente os autores de best-seller colocam as mulheres como heroínas e tudo mais. Não, ela é uma pessoa normal, ela é uma mulher normal, cheia de defeitos e tudo mais, que vive a vida dela tentando ajustar esses pequenos defeitos, sabe? Não fica falando que ela é ruim, mas também não fica falando que ela é boazinha. Ela é uma pessoa normal, de carne e osso, assim também como a Jennifer. Mesmo sendo na década de 60 e tudo mais, onde as mulheres eram mais assim, puxadas pra trás, né? Não sei como falar uma palavra, meu vocabulário nada vasto. Enfim, onde as mulheres, elas não tinham muita liberdade de expressão, onde as mulheres eram um pouquinho discriminadas. Um pouquinho, pra não falar muito. Corta essa parte, tadinho. Eu fiquei meia hora falando não sei o que aqui. A Jennifer mostra, o livro narra isso também, os defeitos. E o que levou
a cometer esse adultério e tudo mais. E como que esse adultério fez com que todo o percurso da história dela mudasse. Enfim, o livro é muito, muito, muito legal. Não vou falar mais, porque o Diego foi falando que eu conto o livro todo e que eu acabo com a vida de todo mundo, contando toda a história. E eu acho que eu dei spoiler. Não fala não, tá? Não, é sério, isso aí não bota não, porque... Não, é sério, é muito Vai spoiler. estragar a vida de muita gente, sabia? Não só nesse vídeo, mas nos outros. Você explica tudo. A pessoa não vai querer mais ler, Raquel. Não, eu tô explicando o Livro inteiro. decorrer da história. Enfim, vou voltar. Então não vou falar mais nada, mas leiam, porque quando eu acabei de ler, eu fui correndo procurar uma resenha. Eu fui desesperadamente procurar alguém pra compartilhar esse sentimento de euforia comigo. E não tinha resenha desse livro. Esse livro é muito, muito, muito legal. Vale a pena ler. E outra coisa, eu disse antes que eu não gostava muito de histórias de amorzinho. E por incrível que pareça, os 2 vídeos que eu tô fazendo agora são de histórias de amorzinho. É uma coincidência, porque muitos livros meus estão emprestados. E eu pretendo fazer de outro livro que não de amorzinho. Mas é porque eu não sei porque esses de amorzinho eu gravo, entendeu? Tenho memória fotográfica pra essas histórias. Então é essa dica. Raquel sugere A Última Carta de Amor, de Jojo Moyes. Beijo, gente. Tchau. É pra dançar, Raquel. Show!